Salve, salve, gente boa de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, em todos os seus respectivos horários. Eu queria dar continuidade ao último vídeo que fizemos e é um grande prazer estar novamente com vocês. E você que tem acompanhado nossos vídeos, inscreva-se no canal e sempre que tiver alguma novidade, você será notificado para ver. Muito bem, o aspecto de Jesus era o aspecto de quem ia chegar a Jerusalém. Jerusalém estava toda agitada, faltava 2 dias para a Páscoa, e a Páscoa era uma festa muito importante, mas muito importante para todo Israel. Então juntava-se todas as aldeias vinham de longe com as suas crianças devagar, com as mulheres, as crianças na frente, as mulheres, os homens atrás, os jumentos com as cargas. Todos subiam a Jerusalém na Páscoa para adorar. E Jesus disse: bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os discípulos, por ora, pareciam estar anestesiados e não creram que isso iria acontecer com Jesus, com o mestre deles. Então, Jesus foi no Getsêmani orar e passou toda a noite orando. Segundo a Bíblia, o suor do seu rosto misturava-se com gotas de sangue. E aí ele se levanta e diz aos seus discípulos: vamos, é chegada a hora. E ali ele foi preso, arrastado e levado ao templo, onde foi condenado pelos principais dos sacerdotes, que o levaram diante de Pilatos. Pilatos lhes interrogou: que crime cometeu este homem? Ele cometeu crime segundo a nossa lei. Bom, então isso não é problema meu, leva-o a Herodes. Levaram Jesus à presença de Herodes. Herodes pediu para Jesus fazer para ele um milagre. Herodes brincou, caçoou com Jesus, Jesus em silêncio. Herodes disse: manda de volta esse louco, esse lunático. Não vejo nada de errado nesse homem, é só um lunático. Então Jesus voltou para Pilatos, que diante da multidão, ele questiona a multidão: o que quereis que vos faça a este homem? E a multidão do povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Mas eu irei crucificar o vosso rei, o vosso Messias? Gritaram: nós não temos rei senão a César. E se tu não o crucificares, tu não és obediente, tu não és amigo de César. Então, Pilatos ordena que os seus guardas o peguem e diz a ele: castigai esse homem. E depois
traga-o a mim, que eu vou soltá-lo. Jesus foi levado à câmara de açoite, foi amarrado por correntes e foi açoitado. O açoite era, na época, número de 49. A pessoa recebia 40 açoites. A pessoa recebia 40 açoites, era a pena máxima. E aí açoitaram Jesus quando estava em 38, 39. Jesus, resistente, se levanta e eles os açoitam de novo. Isso já foi representado em filme, já foi representado em teatro, mas isso não é um filme, é um teatro, isso realmente ocorreu. É um relato histórico e é um relato bíblico. E depois Jesus é levado perante Pilatos, que pergunta: que quereis que eu vos faça a este homem? E o povo gritou: crucifica-o. E Pilatos lembrou então: olha, nessa festividade nós costumamos perdoar algum criminoso e soltá-lo. Tragam-no aqui a Barrabás. Barrabás era um ladrão homicida perigoso e trouxeram-no. E Pilatos pergunta novamente: quem quereis que eu vos solte? A esse Jesus ou a Barrabás? E o povo gritou: solte-nos a Barrabás. E quanto a este, crucifica-o. Pilatos então lava as mãos, pede uma bacia, lava as mãos diante do povo, dizendo que não é decisão dele a morte do justo, querendo não se envolver na morte do justo. Mas nós nos envolvemos. Ou você se envolve de um jeito, ou você se envolve de outro jeito. Não existe parcialidade, não existe ficar em cima do muro com respeito a Jesus. Ah, mas eu não quero me envolver com esse negócio de religião, esse negócio de religião fica para lá, eu não quero me envolver. O não querer, o negar, você já está envolvido com a perdição. Ou você se envolve para o bem com Cristo, ou você se envolve para a perdição, porque Deus não vai te perdoar. Nem a você, nem a ninguém que negar o Filho dele como Salvador. Então, de qualquer jeito, nós estamos envolvidos. Basta saber qual é o nosso envolvimento. E Pilatos lavou as mãos e entregou a Jesus. E trouxeram-lhe uma cruz pesada, uma cruz grande, que era para crucificar Barrabás. A cruz não era para ele. E mandaram que ele carregasse a própria cruz. E Jesus pegou a cruz e, orando ao Pai, pediu forças para conseguir chegar no lugar onde ele deveria morrer, que era no monte chamado Caveira, lá em cima no Calvário. E de repente, Jesus
tem dificuldade de carregar a cruz, todo machucado, sangrando. Um soldado escolhe ali uma pessoa que estava passando, vendo o burburinho daquela grande multidão, chama aquele homem e diz: ajuda ele a carregar a cruz. Não, mas eu não tenho nada com isso. Mas ajude-o. Simão, o cirineu, vinha do campo. O povo estava enlouquecido pelos principais dos sacerdotes. E a turba gritava: morte a esse falso Messias, que se diz ser filho de Deus, que disse que ia destruir o templo. O templo era um objeto de adoração dos israelitas. E se você pecar contra o templo, é um pecado mortal para eles na época. E Simão vê o Senhor carregando a cruz com dificuldade. O soldado exige que ele ajude-o. E Simão disse: olha, eu vou ajudá-lo, mas lembra que eu não tenho nada com isso. E lá vem os 3 ladrões, porque Jesus foi crucificado entre 3 malfeitores, considerado como os 3 malfeitores. Lá vem os 3 malfeitores, cada um carregando a sua cruz. E o soldado disse: você aí, ajude o rei a carregar a sua cruz. E aí Simão se abaixa, bota a cruz no ombro, e Jesus fala com ele: por favor, me ajude a levar essa cruz até ao lugar dela. Eu preciso chegar lá. Simão olha para Jesus sem mais nenhuma atitude, abraça a cruz de Jesus, não pergunta nada. E ajuda a Jesus a carregar a cruz. Por que será que Pedro não ajudou? João, que disse que o amava, os 12, Lázaro, que Jesus ressuscitou. Por que ninguém quis ajudá-lo? Nicodemos, estavam todos ali para ver o que ia acontecer. Mas o Simão, o cirineu, foi forçado a ajudá-lo a carregar a cruz. Porque todos se escandalizaram dele. Ele disse: todos vocês vão se escandalizar de mim e vão me abandonar. E então Simão abraça a cruz com Jesus e começa a subir o morro. Antes de Simão colocar a mão na cruz, ninguém sabia quem era ele. Uma pessoa simples, uma pessoa qualquer, que passava por Jerusalém. E agora tem quase 1 milhão de pessoas olhando para Simão.
Simão ficou conhecido por toda a eternidade. Por ter ajudado o Messias a carregar a sua cruz. Apóstolo Paulo vai escrever na sua carta lá no futuro, depois, quando Paulo é chamado, ele fala de 2 missionários autênticos e poderosos, e ele fala que esses 2 rapazes missionários eram filhos de Simão, aquele a quem Jesus teve ajuda para carregar a cruz. Tudo o que você faz para Jesus não fica em vão, fica na memória de Deus. E o Senhor Jesus, chegando em cima do monte, chamado Caveira, que registra na Bíblia. Você vai em Israel hoje, você tira uma foto do monte, você vê de longe, parece mesmo ser um crânio. E ele é deitado sobre a cruz, traspassa-lhe as mãos com pregos, traspassam-lhe os pés com pregos. E o próprio Deus virou as costas para o Senhor naquele momento. Porque Jesus disse com voz audível, e foi escrito isso: meu Deus, por que me abandonaste? Se Deus não abandonasse Jesus na cruz e resgatasse-o antes do sacrifício perfeito, nós estaríamos perdidos. Não haveria remissão. Não haveria a rendição da humanidade, de todas as coisas, tanto nos céus como na terra, como dizia Paulo. Tanto na terra como nos céus. Não haveria a rendição e a remissão dos pecados. Deus meu, Eli, Eloi, lama sabachthani. Alguém diz no pé da cruz: olha, ele está gritando pelo Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. O povo de Israel sabia quem era Elias. Mas ele orava em aramaico, e ele falava: Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, queridos, aconteceu uma coisa interessante. Quando Jesus foi exposto ao sol das 3 da tarde, o sol escureceu, houve trevas sobre a face da terra. E não foi explicado até hoje, cientista algum explicou por que houve trevas sobre a face da terra. Se foi um eclipse. Um certo teólogo ousou em dizer que foi quando Deus fechou os olhos para não olhar para o planeta. E o sol teve vergonha do que os homens fizeram com o Cristo e negou sua luz. E Jesus, nas suas últimas forças, olha para cima e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele instante, o espírito de Jesus sai do corpo dele e desce da cruz e olha para a cruz e vê aquele jovem crucificado, traçados por pregos. O Cristo vê Jesus na cruz
e fala: não se preocupe, 3 dias eu venho te buscar. E ali Jesus se retira, segundo a Bíblia, se retira do planeta Terra e desce às profundezas do abismo, que eu não sei explicar onde é, se é no meio da terra, se é no fundo. Eu sei que a Bíblia diz que Jesus vai às profundezas das profundezas. E chegando lá, tem um demônio, Azalon, na porta do inferno, e olha e diz: quem é esse que vem aí? Sou Jesus. Mas não pode ser, você está morto. Só morto que desce aqui, você não pode vir aqui. O corpo está lá em cima, está pregado lá na cruz. Saia da minha frente. Derruba por terra o portão do inferno. Demônios fogem por todo lado. E ele vai até o trono das trevas. Chuta a cadeira do diabo para trás. Satanás cai ao chão. E ele pisa na cabeça da serpente. E figurativamente ele leva a mão à cintura do diabo e arranca-lhe a chave da morte e do inferno. E dali ele se levanta e atravessa e vai para o outro lado. Há um grande corredor do outro lado do abismo. E ele chega naquele grande corredor e grita: Abraão, estou aqui, Senhor, cela 5. Jesus vai lá na cela 5, derruba a porta: venha, segue-me. Daniel, sala 12, Senhor. E assim, todo o povo que desceu em paz com Deus da sepultura, que está ali no Hades, do outro lado do abismo, Jesus disse: atrás, após mim. E fazem uma grande fila após Jesus. E Jesus disse: vamos sair daqui, vamos para o paraíso. O ladrão da cruz está ao lado. E Jesus começa a marchar: marchem comigo. E marcharam, subiram, e o movimento foi tão grande que sacudiu a terra próximo aonde Jesus estava sepultado. Cemitérios abriram, tumbas abriram, pessoas ressuscitaram, pessoas que eram conhecidas ali da localidade, ressuscitaram e subiram. E Jesus marchando para o paraíso com aquela grande comitiva. E leva-os até o terceiro céu. E retorna à terra. E no domingo de manhã, cedinho, o Cristo de Deus mete o pé na porta do túmulo e entra no corpo de Jesus de Nazaré e ressuscita-o. Ressuscita-o, e o corpo de Jesus de Nazaré não viu a putrefação, como estava escrito na Bíblia.
os vermes não pôde comê-lo. E ele foi a primícia da ressurreição. E aí bem cedo Maria, mas as outras amigas foram ao sepulcro para colocar flores no túmulo, que era a cultura. Lá estava um homem em pé, próximo ao túmulo. E Maria pergunta: ué, senhor, seu jardineiro, por acaso o senhor viu quem que abriu essa sepultura aqui? Roubaram o corpo, tinha um corpo aqui, foi sepultado aqui? Aquele jardineiro olha para Maria Madalena e diz: Maria. E ela reconhece a voz, e ela cai de joelhos aos pés dele e diz: Senhor, és tu, Senhor meu. E Jesus disse: não me toques ainda, Maria, porque ainda tenho que subir para o Pai. Mas vá adiante, avisa os discípulos que eu ressuscitei, que eu estou vivo, como os havia prometido. Vá, avisa os discípulos que eu ressuscitei e que eu vou estar com eles, para que eles me aguardem. E Jesus sobe diante dos olhos de Maria, e ela corre, encontra os discípulos e fala: Pedro, eu vi, Pedro, eu vi, ele ressuscitou. Pedro sai correndo em direção ao cemitério. João corre, e João é mais rápido e corre na frente. João chega na frente do cemitério, e lá no cemitério está o túmulo vazio, o lençol que foi posto sobre Jesus, dobrado direitinho na cabeceira da campa. E João volta e diz: Pedro, eu já fui lá, está vazio mesmo, não, eu tenho que ir lá ver. E Pedro vai lá e vê, e desce, e olha, e toca no pano. Ele ressuscitou, João, ele ressuscitou. E eles se reúnem e ficam reunidos. E muitos não acreditaram, mas Pedro e João viram o túmulo vazio. E já no próximo domingo, 7 dias depois, estavam todos reunidos numa casa. Jesus entra com a porta fechada, passando pela parede. E Tomé dizendo: eu só creio se eu ver o buraco das mãos, dos pés. Só creio se eu tocar e ver que foi ele mesmo. Porque estão dizendo os soldados aí que roubaram o corpo, que os judeus roubaram o corpo e esconderam. Jesus chega: Tomé, bota a mão aqui, Tomé. Põe a mão, Tomé, perto do seu dedo. Sou eu mesmo, Tomé. E Jesus mostra as mãos feridas na cruz. E ali eles adoram o Mestre. E Jesus lhe dá ensinamentos, diretrizes. E ao cabo de 40 dias, Jesus aparece ainda na terra. E depois, na presença de 500 pessoas, mais ou menos, Jesus falando com eles, começa a subir, e vai subindo, e todos a olhar para cima, e ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus deu ordem a eles: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Uma só pergunta eu vou deixar para você refletir. Pilatos lavou as mãos porque não quis se envolver
Ou nós nos envolvemos com o Cristo Salvador e Senhor, ou nós nos envolvemos com o juiz naquele dia. De alguma forma ou de outra, já estamos envolvidos. E você, querido, qual é o seu envolvimento com o Senhor Jesus?